Salve, salve, gente boa! Eu sou o Claudinho de Oliveira, estou aqui hoje em homenagem direta ao mês da consciência negra e direto ao nosso amado samba, e decidi fazer um paralelo entre eles, baseado no belíssimo artigo do Guilherme Ferreira Vargas, intitulado Sambando e Lutando, as escolas de samba no Rio de Janeiro e as trajetórias de Paulo da Portela e Antônio Candeia. Remontando em breves palavras, a saga desses dois grandes mestres. Como todos nós sabemos, o samba tem muitas versões do Oiapoque ao Chuí, e todas elas importantes dentro das suas peculiaridades sociais e políticas. Mas vamos falar aqui sobre a versão carioca, tornada símbolo da nacionalidade dentro de um projeto político para o Brasil. Candeia nasce em 1935 no bairro de Oswaldo Cruz, e veio ao mundo ao mesmo tempo que Paulo da Portela, nascido em 1901, já se tornava a principal referência cultural de Oswaldo Cruz e de Madureira. Temos visto reiteradamente na internet algumas pessoas dizerem, inclusive sambistas, que o samba é, em sua essência, um movimento cultural ou um segmento de mercado neutro e despolitizado, e deste modo deve permanecer para sempre, o que é um equívoco, como veremos a seguir. O samba, na sua essência, desde o século XIX, traz um componente político e social. Ele desponta nesse período já como expressão cultural das classes populares e com imenso potencial de luta política, de acúmulo, de avanço da consciência de grupos marginalizados, que buscam a emancipação social com o enfrentamento à exploração de classe e, sobretudo, à opressão étnico-racial. Esse conteúdo político e social remonta não apenas às tradições religiosas de matriz africana e outras, que estão inclusive na base de construção do próprio samba no país, como também a singularidade da música, da dança, da culinária, da vestimenta, das festas profanas. Bom que se diga também que, embora o samba resulte das estruturas europeias e africanas, foi com os símbolos da cultura negra que ele se difundiu no território brasileiro. Para a gente entender melhor o movimento político por trás disso, temos que voltar no túnel do tempo, na era de Paulo da Portela. Em 1934, nasce a União das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, cujo objetivo era muito claro: organizar os sambistas e promover negociações com as instituições públicas. Em carta ao Departamento de Turismo, ela se dizia o baluarte da cultura e da verdadeira música nacional, e estava em sintonia com o clima cultural e político daquele momento histórico. As escolas de samba, que competiam por espaço com as sociedades carnavalescas e os ranchos, passavam então a receber subsídio da Prefeitura de Pedro Ernesto. Aqui a gente já vai percebendo o quanto a cultura aparece como um espaço de conflito que demanda reflexão e organização, sobretudo articulação social e política para a promoção de determinados grupos sociais. Ocorre neste momento o aumento da participação das classes populares no jogo político da cidade, a institucionalização do samba na busca por respeito e legitimidade dos sambistas, a partir de grandes lideranças comunitárias como o carpinteiro, compositor, passista e destacada liderança da vida cultural carioca, Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela. Além de um forte politizado sentimento de comunidade e de comunidade do samba, inclusive. Há um alinhamento entre as expectativas das escolas e a expectativa oficial. Muitas transações eram levadas a termo entre líderes de escolas de samba, políticos e funcionários do alto escalão do governo, que favoreciam ambas as partes. A grande sacada aí é o fortalecimento da legitimidade das comunidades e a ampliação do patrimônio social do samba, que passa a agregar parte significativa dos estratos médios. Mas vamos contextualizar melhor a era de Paulo Benjamin de Oliveira. No tempo de Paulo da Portela, quem era pobre foi paulatinamente sendo empurrado do centro do Rio de Janeiro para os morros e subúrbios, fazendo surgir as primeiras comunidades, cujas práticas culturais eram ostensivamente monitoradas pela polícia. E o combate à vadiagem era estratégia de normatização do comportamento dessas pessoas. Foi na manifestação artística que esse segmento marginalizado foi firmando seu espaço cultural na cidade, e mesmo reprimido, Paulo da Portela inicia então o caminho da integração. Procura ordenar o samba, regular o comportamento e as vestimentas dos sambistas, visando valorizar o grupo e evidenciar o desejo de se incluir
a modernidade outorgada, demonstrando que aquela cultura do samba e do carnaval contextual, negra e periférica, poderia sim contribuir com o projeto nacional, o que tomaria vulto no período de governo de Getúlio Vargas. Com o projeto político de Getúlio, o samba carioca ganha o status de símbolo nacional e o sambista passa a ser reconhecido e ter a atenção do governo e da imprensa dentro de um projeto nacional que passa pela hegemonia dos setores populares. Assim, o samba contribuiu para o processo de normatização do comportamento social, aceitou as normas, as subvenções e conseguiu fazer os desfiles no centro da cidade. E o governo, por sua vez, contribuiu para o reconhecimento dos desfiles perante as autoridades e para a ressignificação das escolas de samba. A imprensa já não mais preconceituava as escolas como lugar da selvageria, da barbárie e da incultura. Por um lado, os desfiles normatizavam e, por outro, o Estado Novo tensionava a elaboração de enredos sobre a história oficial. Candeia. 40 anos depois, já na década de 70, Candeia, descontente com a chamada espetacularização dos desfiles das escolas de samba, funda Quilombo. Na década de 80, as escolas vivenciariam uma verdadeira diáspora dos sambistas mais antigos que se sentiam afastados do comando da escola, pois quem mandavam eram os patronos do jogo do bicho, os patrocinadores, os visitantes, etc. Era o advento das escolas de samba S.A. O que também deve nos incitar a curiosidade é o fato de que nos anos de 1980 registramos a chegada de muitos sambistas cariocas às escolas de São Paulo. No Camisa Verde e Branco, por exemplo, chegaram nessa época Luiz Carlos Chuchu, Jordão, Delegado da Mangueira, GP, etc. Como nos ensina o grande mestre Dadinho, velha guarda do Camisa, que infelizmente nos deixou muito recentemente. Para a gente entender isso, precisamos contextualizar agora a era de Candeia, meu compadre. O crescimento da espetacularização do carnaval encheu as escolas de novos atores. Bicheiros, jornalistas, artistas plásticos, turistas, a boizada, alunos da Escola de Belas Artes, bailarinos, etc., que modificariam de maneira definitiva sua forma de se organizar, apresentar e se relacionar com a comunidade. É aqui que aparece a trajetória de Candeia da Portela nos anos de 1970, no bojo da transformação estética dos desfiles, com toda a sua transmissão televisiva, atingindo mais de 25 países através do videotape, intensificando o turismo. Aqui o tempo já era completamente outro e as coisas estavam bem diferentes do tempo dinâmico de Paulo da Portela nos anos 40. Este não assistiu às modificações que ocorreriam nas escolas de samba em consonância às transformações culturais e políticas que viriam ocorrer no Rio de Janeiro e no país. No período de Candeia, vemos a entrada em cena de um conjunto de trabalhos intelectuais e artísticos imbuído do intuito de redefinir a participação e a situação da população negra no país e a valorização de uma estética afro-brasileira. A criação do movimento negro unificado é um importante exemplo disso. Mas o fato é que foi no tempo de Candeia que o sambista viveria a situação na qual o comando político e estético da escola de samba foi gradualmente cedendo lugar a novos atores. Candeia, em sua fase mais engajada, se alinha com o período de reafirmação da questão racial e com o clima de engajamento político do artista em um país solapado pela ditadura militar. Então é isso, pessoal. Embora a gente tenha falado aqui de uma das vertentes do samba, o samba carioca, em linhas gerais o gênero samba se construiu nas suas relações políticas e sociais, institucionalizadas ou não. A sua essência é por natureza politizada e parcial, uma vez que assimila influências de certas instituições políticas, sociais e morais. A despolitização / neutralidade é a politização inconsciente ou ignorada. Temos que fugir dessa visão romanceada de todo o processo, ou daquela que busca atribuir ao sambista da era, Paulo da Portela, uma fascinação quase heróica e insurgente. A ordem política sobrepôs relativamente à autonomia da festa. Os desfiles acabaram com o violento carnaval do centro urbano
e integraram a cultura negra e periférica dos subúrbios e favelas ao restante da cidade, além de propagar os ideais nacionalistas e a hegemonia do trabalhismo do governo de Getúlio. Candeia de Início está com a trupe mais tradicional do samba e elabora sambas nacionalistas, característicos dos anos 40 e 50. Mais à frente rompe com a marcha da espetacularização do carnaval. Ele só começa a questionar quando os alicerces centrais do poder na escola de samba mudam de mão, momento em que surge o mecenato do jogo do bicho, aliado à presença de profissionais das belas artes nos desfiles. O mundo já era político e socialmente outro e demandava novas estratégias políticas e sociais. O que está em jogo aqui são as estratégias políticas e sociais de integração possíveis a determinados grupos mediante o poderoso sistema de forças hegemônicas num dado tempo e espaço. Mais do que questionar passivamente a natureza desta integração, é preciso reajustar tempos em tempos a militância e o ativismo negro e cultural. Não podemos cair em equívocos. A ideia de comunidade do samba é fruto da ação política dos sambistas em sua relação direta com as autoridades públicas. A disseminação do samba como ethos nacional, a partir da simbologia negra, tem na base um projeto político para o Brasil, portanto, é política em sua essência. Por isso, a importância do dia de hoje. Salve o Dia da Consciência Negra, a consciência do que somos, do instrumental que temos e do que podemos realizar enquanto sociedade brasileira no enfrentamento ao racismo estrutural. Um grande axé, e eu termino assim. A vida vai seguindo o desfile da desilusão, não tem empolgação, o surdo não marcou, enredo de tristeza, lamento e rancor. Me dói demais a lágrima falsa da aristocracia, ainda que fosse de alegria ou lágrima de amor, estaria furtando a minha dor. Há de ver brilhar o sol da liberdade sobre as marquises e quilombos da cidade. Quem quiser sonhar com a tal felicidade, tenha que o negro também quer felicidade. Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya. Tenha que o negro também quer felicidade.